TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, 29 de julho. E você vai ver a seguir. Laudo do Corpo de Bombeiros aponta possível ação pessoal direta e indireta no incêndio da garagem Petruíta e Cascatinha em Petrópolis. Audiência pública realizada na 4ª Vara Civil sobre as tragédias de 2011 em Petrópolis. Homem morre após acidente de moto em Itaipava. Publicado o decreto com o aumento da passagem em Petrópolis. Famílias do Morro da Oficina podem optar por indenização ou recebimento de unidade habitacional. TCE adia processo licitatório de água e saneamento básico em Teresópolis. União da Juventude Socialista realiza abaixo-assinado contra o aumento da passagem em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV. O laudo do Corpo de Bombeiros apontou uma possível ação pessoal direta e indireta no incêndio que atingiu a garagem das empresas de ônibus Petruíta e Cascatinha na madrugada do dia 9 de maio. O documento foi disponibilizado para a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes. No dia 9 de maio, o incêndio que atingiu a garagem das empresas Petruíta e Cascatinha destruiu 74 ônibus. Desse total, pelo menos 20 ônibus estavam fora de circulação por falta de peças de reposição. O laudo disponibilizado pelo Corpo de Bombeiros nesta quinta-feira para a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes aponta uma possível ação pessoal direta e indireta no incêndio. O laudo foi assinado por 2 peritos do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. E no texto, eles apontam que não pode ser descartada a hipótese de múltiplos focos de origem. Também é apontado que não pode ser descartada a hipótese de causa pessoal e nem as hipóteses de causa de ação direta e ação pessoal indireta. Em junho deste ano, a CPTrans informou que a perícia contratada para apurar as causas do incêndio havia sido concluída. O laudo daquela perícia afirma que existem indícios que apontam para a causa determinante do incêndio como uma ação pessoal direta, caracterizada por uma ação intencional de atear fogo ou incendiarismo. Aquele documento aponta como causas concorrentes do evento a elevada carga do incêndio, a proximidade entre os ônibus e a obstrução da rampa de acesso à área superior. Na última quarta-feira, uma audiência pública foi realizada na 4ª Vara Civil de Petrópolis para abordar uma ação do Ministério Público em relação à tragédia ocorrida na região serrana em 2011 e que atingiu o Vale do Cuiabá em Petrópolis. Foram 900 vítimas por conta da tragédia. O Ministério Público questiona o objetivo das intervenções no Vale do Cuiabá, um dos locais mais atingidos por conta da chuva em 2011 e que assolou a região serrana do estado. A audiência foi realizada pelo juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Jorge Luiz Martins. Durante a audiência, o MP cobrou a participação da sociedade nas ações da região. E, por fim, a gente contesta a questão da falta de participação popular, que é o princípio democrático, que é um dos princípios ambientais. A tragédia de 2011 deixou mais de 900 mortos e 100 pessoas desaparecidas. Além de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, outros 14 municípios do interior também foram impactados por conta da chuva na época. E após 12 anos do ocorrido, ainda há locais que precisam de intervenções. A audiência contou com a presença de técnicos da UFRJ, representantes do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, e moradores do Vale do Cuiabá, que apresentaram preocupação com o assoreamento do rio Vale do Cuiabá e das pontes que obstruem o fluxo do rio. Alguns aspectos construtivos da obra foram deficientes. As intervenções na região incluem parques pluviais, reflorestamento e alargamento das calhas dos rios Santo Antônio, Cuiabá e adjacentes. No entanto, foram suspensas em 2015.
Ao todo, são 5 réus, entre eles o governo do estado, o INEA e o município de Petrópolis. Na última terça-feira, um homem morreu na estrada do Filúvio Cerqueira, em Itaipava, após sofrer uma queda de moto. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local, mas o homem não resistiu aos ferimentos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente envolvendo uma moto foi registrado na estrada Filúvio Cerqueira, em Itaipava, por volta de 10h40 da manhã desta terça-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem de aproximadamente 70 anos de idade caiu de moto, resultando em ferimentos fatais. As equipes foram imediatamente acionadas e prestaram atendimento no local, mas infelizmente o homem não resistiu e veio a óbito. O corpo foi retirado da via por volta de meio-dia. Nos primeiros 6 meses deste ano, o Hospital Santa Teresa atendeu 367 pessoas que sofreram acidentes de moto em Petrópolis. Esse número representa um aumento de 6% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2022, a sala de trauma da unidade prestou 346 atendimentos. Em junho de 2023, o indicador contabilizou 62 atendimentos relacionados a acidentes envolvendo motocicletas. Deste número, 52 vítimas foram homens e 10 mulheres. O prefeito Rubens Bontempo publicou o decreto com o reajuste da passagem de ônibus em Petrópolis. A partir de domingo, a população vai ter que desembolsar R$ 5,30 para utilizar o transporte público da cidade. Nas ruas, a notícia não foi bem recebida. Atrasos, quebras constantes e falta de ônibus em algumas localidades. Estes são os principais relatos de quem depende do transporte público em Petrópolis. Ainda assim, o Conselho Municipal de Transportes, comandado pelas empresas de ônibus e o governo municipal, aprovou o aumento da tarifa no início do mês. Mesmo com todas as críticas da Câmara de Vereadores e da sociedade civil, o prefeito Rubens Bontempo publicou o decreto com o aumento da passagem. A partir de domingo, a população vai pagar mais caro pelo transporte público. Nas ruas, o que mais se ouve são reclamações. Absurdo! Isso é um absurdo. A gente mora no Duarte, tem ônibus, agora vai voltar às aulas, não tem ônibus. Não tem ônibus, a gente tem que andar a pé ou caçar um ônibus em outro lugar, porque não tem ônibus. Acho muito caro, principalmente pelos ônibus que tem. Não, pelo tamanho entendeu? Pela cidade é pequena para isso. E a gente não ganha para isso. Quase todo ano aumenta a passagem. Não tem ônibus e os que tem carro velho, né? Então, não tem porquê desse aumento tão, abusivo. Demora do ônibus, não tem conforto nenhum no ônibus e não precisa aumentar tanto, né? E onde que eu vou, moro no Touzeste está sempre atrasado. Nunca tem esse ônibus, está sempre quebrando. A nova tarifa, a partir do dia 30 de julho, será de R$ 5,30 para pagamento no dinheiro. No cartão Rio Card, o valor cobrado será de R$ 5,15. O valor dos executivos terá acréscimo de 30% em cima do preço convencional. No dia da publicação do Diário Oficial com o decreto, um problema se repetiu. Uma situação que a população enfrenta todos os dias. Um ônibus quebrado. Um dos pontos considerados pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes para o reajuste foi um suposto aumento de cobradores operando nas linhas. No entanto, nos últimos meses, as empresas vêm cada vez mais operando sem a presença do profissional. O aumento causou críticas entre setores da sociedade civil e da Câmara de Vereadores. Infelizmente, o prefeito colocou o decreto no ar, validando o aumento da passagem para R$ 5,30. Então, ainda estamos nessa luta para que essa passagem volte ao valor anterior. A opinião da sociedade civil, no entanto, não é ouvida no Comutran. O conselho hoje é formado em sua maioria por integrantes do governo municipal e das empresas de ônibus. Esta falta de paridade entre os representantes fez com que a proposta da CPTrans para o reajuste fosse aprovada por ampla maioria. Procurado sobre os problemas no transporte público, o Cetranspetro não respondeu até o fechamento desta edição. O Correio da Manhã também tentou uma entrevista com o diretor-presidente da CPTrans, Tiago Damasceno, para esclarecer os pontos abordados, mas não tivemos retorno. Por falar nisso, a Associação da União da Juventude Socialista está fazendo um abaixo-assinado contra o aumento da passagem em Petrópolis. A tarifa aumenta 35 centavos no próximo domingo, passando a custar R$ 5,30.
A UJS, União da Juventude Socialista, junto com organizações civis, publicou um abaixo-assinado contra o aumento da passagem em Petrópolis. A União critica o aumento da tarifa, tendo em vista a má prestação de serviço por parte das empresas da cidade. A UJS também destaca a análise das planilhas atualizadas da CPTrans, feita pelo vereador Ingo Rames, que aponta que o salário da diretoria das empresas de ônibus foi de R$ 109 mil para R$ 517 mil de um ano para o outro, um aumento de quase 400%. Não existe hoje um serviço de transportes que justifique o aumento da tarifa. Não existe hoje uma justificativa para esse aumento, tendo na planilha 5% destinado, justificando o aumento da tarifa, 5% para aumento salarial dos trabalhadores e trabalhadoras rodoviários, mas principalmente 400%, salvo me engano aqui, de aumento de lucro para os empresários. Já neste domingo, a tarifa de ônibus em Petrópolis aumenta para R$ 5,30 no dinheiro e R$ 5,15 no cartão Rio Card. Já nos ônibus executivos, a nova tarifa será de, no mínimo, 30% a mais do que o valor convencional. O aumento da tarifa de ônibus em Petrópolis é motivo de reclamação dos moradores da cidade, que sofrem com a má conservação dos coletivos e com quebras e atrasos constantes. Além de ser um dos integrantes da UJS, Guilherme Freitas faz parte do Conselho Municipal de Trânsito, o Comutran. Ele foi um dos poucos que votaram contra o aumento da passagem. Ele critica a ausência de outros membros do Conselho no dia da votação e a falta de acesso dos conselheiros à planilha de custos da CPTrans, que só se tornou acessível no dia seguinte à votação. Meu voto e o voto da UJS foi contra o aumento, por entendermos que o transporte público na cidade de Petrópolis, é completamente irregular, completamente, inclusive, prejudicial à saúde da população petropolitana. Os interessados em participar do abaixo-assinado devem acessá-lo através do link que aparece na tela e preencher os campos solicitados. Um abaixo-assinado que já conta com 1.500 assinaturas de trabalhadores e trabalhadoras dos mais diversos bairros da nossa cidade, para que juntos possamos, primeiramente, entregar ao Ministério Público, entregar ao prefeito Rubens Bom Tempo, para que esse aumento seja revisto. Não há algo que justifique esse aumento, não há algo que justifique o alto lucro dos empresários e não há algo que justifique, na nossa cidade, termos um péssimo serviço de transporte público. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro suspendeu o processo licitatório da empresa que será responsável pelo fornecimento de água e saneamento básico em Teresópolis. Confira na matéria de Gabriel Rates. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro adiou o processo licitatório para a contratação da empresa responsável pelo abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto do município de Teresópolis. O TCE apontou inconsistência nos valores declarados no edital, que na primeira soma dos investimentos totalizava R$ 548,5 milhões de reais, que vão ser investidos pela empresa vencedora da licitação ao longo dos 25 anos da concessão. No entanto, o fluxo de caixa apresentado nas páginas seguintes da publicação consta o valor de R$ 610,5 milhões de reais, que também são referentes à soma dos investimentos, uma diferença de 10%, cerca de 61,9 milhões. Nos dias 31 de julho e 1º de agosto seriam realizadas sessões públicas para ajustes técnicos no edital que foram suspensas. O Tribunal de Contas explica que essa diferença de 60 milhões de reais, não evidenciada com clareza no edital, pode causar falta de transparência. Além disso, outras determinações previamente concedidas deverão ser cumpridas. Em nota, a Prefeitura de Teresópolis esclareceu que as equipes trabalham para corrigir as questões apontadas pelo órgão, para que o procedimento aconteça de forma rápida. Afirmam também que todas as determinações apontadas pelo TCE serão cumpridas. As famílias da localidade conhecida como Morro da Oficina, no Alto da Serra, em Petrópolis, vítimas das tragédias de 2022, podem escolher entre a compensação financeira paga pela Prefeitura ou um imóvel de política habitacional. É o que prevê o termo de ajustamento de conduta assinado entre a Prefeitura de Petrópolis e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que instituiu o programa Recomeço Seguro.
ao qual o Grupo Correio da Manhã teve acesso. Confira. O documento ainda orienta que o morador pode continuar no aluguel social até a entrega do imóvel da política habitacional. Caso a entrega desta residência não seja feita em até 12 meses, o morador pode requerer a compensação nos termos do acordo. O valor varia entre R$ 90 e R$ 230 mil. O termo de ajustamento ainda dá outra opção aos moradores da localidade. Caso não concordem com o valor do teto da indenização, o de R$ 230 mil, eles podem recorrer judicialmente. Ao todo, 245 pessoas constam na lista do município para a demolição das casas na localidade. O objetivo dessas ações seria dar celeridade nas obras que estão acontecendo na região. Segundo o documento, após as demolições, o município tem 15 dias para a retirada dos escombros. O objetivo seria não atrapalhar ainda mais a vida dos moradores que ainda vivem na região do Morro da Oficina. O TAC ainda prevê que as famílias que optarem pela compensação financeira deverão continuar a receber o aluguel social pelo prazo mínimo de 6 meses. Caso o município não cumpra com a indenização ou atrase no pagamento, haverá uma multa de 10% em cima do valor previsto pela compensação. Nos comunicados enviados à imprensa, a Prefeitura de Petrópolis destacou apenas a opção da compensação financeira. Os atendimentos foram feitos de forma escalonada, em 4 datas na Casa dos Conselhos, ao lado da sede da Prefeitura. O último dia de cadastros foi neste sábado. O Correio da Manhã pediu um balanço para o município, mas não obtivemos resposta até o fechamento desta edição. E você vai ver depois do intervalo. Vaca é encontrada morta em região do Carangola, em Petrópolis. Especialistas alertam para acidentes com animais silvestres. Mais de 1.000 cargos públicos são extintos em Petrópolis. Lixos hospitalares e remediação do aterro Pedro do Rio ainda estão em aberto. Dogs Heaven realiza comemoração em Dia do Vira-Lata em Itaipava. Força-tarefa do Governo do Estado fiscaliza ferros velhos de Itaboraí para combater desmonte ilegal de veículos. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
vereador Ingo Ramos anunciou na última terça-feira que encontrou inconsistências na planilha utilizada pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, para o reajuste da passagem de ônibus. Um dos pontos é o salário da diretoria das empresas, que passou a ser quase 5 vezes mais alto de um ano para o outro. Um aumento de cerca de 400% no salário. Este foi o montante encontrado pelo vereador Ingo Ramos nas planilhas de reajuste da passagem de ônibus em Petrópolis. O reajuste, no entanto, consta apenas para a diretoria das empresas. Segundo os dados apurados pelo vereador, foi de R$ 109 mil para R$ 517 mil. Nas ruas, a população reagiu. Seu salário teve um aumento gigante, assim, de um ano para o outro? Não teve. O que você acha sobre o salário da diretoria das empresas de ônibus ter aumentado de 100 mil para 500 mil reais em um ano? É meio absurdo, né? Com tanto aumento assim, eles ainda quererem passar esse aumento pra gente, né? Eu acho injusto. É um absurdo, né? Porque aumenta as coisas e aí bota as carroças para funcionar. E a senhora sabia que, segundo a planilha do reajuste da passagem, o salário da diretoria das empresas foi de 100 mil para 500 mil? O que a senhora acha disso? Isso, gente, tá vendo? De um ano para o outro. E nosso nada, né? É salário mínimo e pronto, acabou. É um absurdo, gente. A passagem aqui é um absurdo. É complicado, né, cara? É uma humilhação, né, para a classe operária, né? É muito dinheiro. Não dá certo não, né? Além disso, Ingo Ramos também aponta outro problema. O custo do motorista por ônibus foi de cerca de 6 mil para 8 mil reais, um aumento de mais de 30%. Mas o salário dos rodoviários foi reajustado em apenas 6,5%. Os encargos ficam em outro item da planilha. Sendo que o motorista só ganhou um aumento de 6,47%, sendo que os encargos estão em outro item da planilha. Então não justifica esse aumento de 31%, sendo que os rodoviários motoristas, né, só tiveram um aumento de 6,47%. De fevereiro de 2022 a junho de 2023, a inflação acumulada é de pouco mais de 8%. No entanto, no período, a passagem de ônibus subiu 26,2%, considerando o valor que será pago em dinheiro. Este já é o terceiro aumento que o prefeito Rubens Bontempo concede às empresas de ônibus na cidade. 2 dias antes da tragédia de fevereiro de 2022, o chefe do executivo reajustou o valor de R$ 4,20 para R$ 4,40. Depois, com a cidade ainda se recuperando dos efeitos da chuva, mais uma alta, de R$ 4,40 para R$ 4,95 no dinheiro e R$ 4,80 no cartão. Este valor entrou em vigor no dia 22 de maio de 2022. Isso é extremamente abusivo, então a gente está tomando os caminhos legais para que a gente possa reverter a situação. Isso não pode ficar assim, é um absurdo o que está sendo feito. Enquanto conversava com os passageiros, a equipe de reportagem flagrou mais um ônibus quebrado no Terminal Centro. O coletivo parecia estar com vazamento. Enquanto enfrenta a precariedade no transporte, a população vai ter que pagar mais caro para se locomover. O novo valor da passagem entra em vigor no domingo e será de R$ 5,30 no dinheiro e R$ 5,15 no cartão Rio Card. Sobre a falha mecânica, a CPTrans disse que a empresa será multada. O órgão não se posicionou a respeito das denúncias do vereador e o Cetranspetro não respondeu aos contatos da reportagem. Na última segunda-feira, vídeos compartilhados em redes sociais mostraram uma paca ferida na região do Carangola, em Petrópolis. Um tempo depois, ela foi encontrada morta. De acordo com especialistas, os acidentes com animais silvestres são comuns na cidade. A imagem é de uma paca, que foi flagrada caminhando com dificuldade na manhã desta segunda-feira em Petrópolis. As fotos foram feitas por moradores da região. Pouco tempo depois, o animal foi encontrado morto. Infelizmente, ocorrências deste tipo não são incomuns na cidade. Há uma semana, no dia 17 de julho, 2 capivaras morreram após serem atropeladas em Itaipava. Apesar de Petrópolis estar encravada no meio da Mata Atlântica e, consequentemente, ter um contato muito próximo com fauna silvestre, a cidade nunca se preparou para esse contato, para esse convívio pacífico. Apesar da prefeitura autorizar, segundo eles, esse desmatamento foi autorizado pela Secretaria de Meio Ambiente.
Eu acho que é uma questão que precisa até ser apurada pelo Ministério Público Federal, que é isso que uma das coisas que nós vamos solicitar. Não existe nenhuma responsabilidade por parte da Secretaria de Meio Ambiente. De acordo com a estimativa do Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas, um animal silvestre é atropelado a cada 17 segundos no Brasil. A região sudeste apresenta os maiores índices, correspondendo a 58% de todos os casos registrados no país. Em Petrópolis, as capivaras são os animais silvestres mais encontrados pela população, principalmente às margens dos rios e em toda a extensão da Avenida Barão do Rio Branco. Em casos de atropelamento, a recomendação é que as pessoas acionem a Polícia Ambiental, Rodoviária ou a concessionária da rodovia, quando o animal ainda estiver vivo. Em áreas urbanas, a responsabilidade também é da Polícia Militar Ambiental e do Corpo de Bombeiros. O problema é que normalmente nenhum destes órgãos realiza o socorro ao animal ou a remoção das carcaças encontradas nas vias. Em todas as reuniões que nós tivemos com o Procurador da República, a Secretaria sempre disse que não seria possível fazer nada. Nem ela, nem a COBEA, Coordenadoria de Bem-Estar Animal. Sempre dizem que não podem, não tem condição, não tem estrutura, não tem verba. Seria basicamente isso, realmente a definição de uma política pública e que todos os atores envolvidos sejam realmente compromissados com a causa. E incluir novos atores, se necessário for, como no caso dos bombeiros. Após o registro da paca morta em Petrópolis, a equipe do Correio da Manhã entrou em contato com a Polícia Militar Ambiental, questionando a não realização do resgate. Em nota, o órgão informou que o socorro de animais vivos é de competência do Corpo de Bombeiros e órgãos ambientais locais. Já no caso de cadáver destes animais em vias públicas, a retirada deve ser feita pelo Serviço de Limpeza Urbana Municipal. Nós também questionamos a Prefeitura de Petrópolis por meio da COBEA sobre os problemas mostrados na reportagem. E o município informou que animais silvestres não são de responsabilidade do Executivo. Já o Corpo de Bombeiros não respondeu aos questionamentos. Ou seja, pelo visto não é de responsabilidade de ninguém o controle, socorro e remoção dos corpos destes animais. É importante ressaltar que, além de trazer prejuízos para o meio ambiente, é de grande risco para as pessoas, tendo em vista a possibilidade de acidentes. Mas os órgãos que deveriam se responsabilizar por esta problemática parecem não estar preocupados. Mas mesmo assim, nós continuaremos cobrando o poder público. O fim dos contratos da Prefeitura de Petrópolis com o consórcio Limpe Serra ainda deixa pontos em aberto em relação ao lixo do município. Quase uma semana após o encerramento dos acordos, o município ainda não informou quais medidas foram tomadas em relação aos serviços relacionados à coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde e da remediação e monitoramento do aterro de Pedro do Rio. O contrato que previa esses termos relacionados aos resíduos de saúde terminou na semana passada, após diversas prorrogações, como aconteceu em relação aos resíduos urbanos. As novas licitações, que deveriam ocorrer no fim de junho para a contratação dos serviços, foram suspensas por determinação do Tribunal de Contas do Estado. No site da Companhia Petropolitana de Desenvolvimento, são informados apenas 2 contratos emergenciais, com prazo de 180 dias. Um deles é previsto o aluguel de caminhões e equipamentos para a coleta de lixo urbano. Já o outro prevê a destinação final dos resíduos também urbanos. No domingo, a Prefeitura de Petrópolis trouxe alguns esclarecimentos sobre a coleta de lixo por meio de nota, após questionamentos feitos pelo Grupo Correio da Manhã. O governo municipal informou que a CONDEP está trabalhando com regime de horas extras e que o serviço deve ser restabelecido a partir da próxima semana. A CONDEP ainda reforçou que uma das empresas do consórcio manifestou interesse em não renovar o contrato. Essa informação foi negada pelo Limpe Serra, que diz que apresentou ofício em maio deste ano, alegando interesse em continuar a operação do serviço. Os contratos emergenciais para a coleta de lixo urbano e a destinação final somam mais de 17 milhões de reais. A coleta é feita por trabalhadores da própria CONDEP, que, segundo a Prefeitura, são capacitados para o serviço. Mais de 1.000 cargos públicos foram extintos da administração pública de Petrópolis.
A decisão foi divulgada em decreto no Diário Oficial do dia 17 deste mês. O decreto divulgado no Diário Oficial no dia 17 de julho prevê a extinção de cargos ou funções vagas na Administração Pública Municipal de Petrópolis. No total, 1.323 cargos não fazem mais parte da Prefeitura. A Secretaria de Educação foi a principal atingida, responsável por 931 funções a menos. A profissão de cozinheiro liderou o ranking e teve 409 vagas extintas, seguida pelo professor nível médio, com 363 vagas. Em terceiro lugar, aparece o oficial de obras, responsável por 166 vagas extintas. A partir de agora, não existem mais as funções de auxiliar de secretaria e serviços gerais, cozinheiro, cuidador escolar, instrutor de Libras, inspetor de disciplina, intérprete de Libras e professor nível médio. Ainda segundo o documento, haverá a terceirização dos profissionais. Segundo Rose Silveira, coordenadora geral do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro, os órgãos públicos já foram notificados. Procuramos a Secretaria de Administração, a Secretaria de Educação e o Gabinete do Prefeito. Já oficiamos os três, solicitando uma reunião, inclusive, para amanhã. Nós somos totalmente contra qualquer tipo de terceirização no setor público, principalmente na educação. As pessoas que convivem diretamente com os alunos nas escolas têm que ser concursados, têm que ser pessoas que façam parte daquela comunidade escolar. Não pode ser passageiro, como de uma firma particular. De acordo com o documento, na administração direta do município, foram excluídas 392 funções. São elas: auxiliar de oficina e sinalização viária, coveiro, encunhador, motorista, nutricionista, oficial de obras e de oficina, operador de máquinas, supervisor de obras e serviços e supervisor de oficina. De acordo com o decreto, as funções que vierem a vagar vão ser automaticamente extintas. Além disso, está vedada a realização de concurso público. As funções agora serão preenchidas através de processo licitatório. Na negociação do dissídio, um dos pontos é concurso público, realização de concurso público. Então, isso vai contra tudo o que foi combinado e é uma questão de princípios. Nós defendemos que a porta de entrada no serviço público se dá por concurso e não por apadrinhamento em firmas terceirizadas. A força-tarefa do Governo do Estado de combate ao desmonte ilegal de veículos inspecionou na última terça-feira ferros velhos às margens da BR-101, na altura do distrito de Manilha, em Itaboraí. O objetivo das operações, realizadas diariamente há 2 semanas, é eliminar o comércio clandestino de peças roubadas ou furtadas de veículos e, com isso, reduzir o número de furtos de carros de passeio e de veículos de carga no estado do Rio. O chefe de fiscalização da Corregedoria do Detran.RJ, Alan Rodrigues, informou que o órgão está fazendo um checklist das situações encontradas em cada ferro velho e dando prazo às empresas para se adequarem às exigências das leis. E mais, ele conta que atualmente não é mais possível descartar óleo no solo ou vender peças que não estejam etiquetadas e numeradas, de modo que não possam ser identificadas. Até agora, 25 ferros velhos e lojas de autopeças foram inspecionados pela Força Tarefa, que reúne agentes do Detran.RJ, policiais militares e civis, servidores da Secretaria de Fazenda, do Corpo de Bombeiros e do Gabinete de Segurança Institucional. Por enquanto, as inspeções têm caráter preventivo e educativo e os donos dos ferros velhos estão sendo orientados a se adequar à Lei Federal 12.977 de 2014, que disciplina o desmonte de veículos. Mas a partir da segunda quinzena de agosto, as operações terão caráter fiscalizatório e os agentes vão exigir que os ferros velhos estejam credenciados no Detran.RJ, tenham aprovação de funcionamento do Corpo de Bombeiros e cumpram as leis ambientais para descarte do óleo. Além disso, terão de comprovar a procedência das peças que comercializam através de etiquetas individuais que serão impressas em gráficas credenciadas pelo Detran.RJ. Os estabelecimentos podem se credenciar no Protocolo Geral do Detran.RJ na Avenida Presidente Vargas 817, no centro do Rio, ou pelo e-mail protocolo@detran.rj.gov.br ou ainda pelo Sistema Eletrônico de Informações via usuário externo. Os ferros velhos de fora da capital podem recorrer às Ciretrans do Detran.RJ. E você vai ver depois do intervalo.
Prefeitura não demonstra interesse em fechar convênio com CREA-RJ durante as tragédias. Crimes sexuais contra crianças e adolescentes crescem 15%. Obesidade infantil preocupa. Brasil tem mais de 340 mil casos diagnosticados. Avancini e Karen Olímpio são os campeões do cross-country olímpico. Terapia para problemas crônicos de tendões é oferecido em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Trânsito, mobilidade e acessibilidade urbana foram os temas da segunda audiência pública promovida pela Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana para tratar ações que compõem a elaboração do Plano de Mobilidade e Acessibilidade Urbana de Nova Friburgo. A reunião, que tratou sobre mais uma etapa do levantamento diagnóstico, foi realizada na noite da última quinta-feira, 20 de julho, no plenário da Câmara Municipal de Nova Friburgo e coordenada pelo secretário de Ordem e Mobilidade Urbana, Renato de Souza. Também estiveram presentes ao encontro membros da equipe jurídica e técnica da Secretaria e do Plano de Mobilidade e Acessibilidade Urbana, além de vereadores e representantes de bairros e entidades de classe. O Plano de Mobilidade e Acessibilidade Urbana de Nova Friburgo consiste em uma ferramenta de planejamento que trará o futuro da mobilidade urbana como foco sobre as pessoas, pedestres, contemplando a acessibilidade e a sustentabilidade do meio. Os trabalhos de levantamento diagnóstico do plano seguem em andamento e serão apresentados em novas audiências públicas, que serão anunciadas em breve, segundo a Prefeitura de Nova Friburgo. O número de mortes violentas intencionais de crianças e adolescentes caiu no Brasil. No entanto, os crimes sexuais contra menores de idade apresentaram altas expressivas, superiores a 15%. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. De acordo com os dados, o número de mortes de crianças e adolescentes no país caiu de 2.556 em 2021 para 2.489 em 2022, uma redução de 2,6%. Já os estupros subiram 15,3%, assim como a exploração sexual, que teve uma alta de 16,4%. O Anuário Brasileiro de Segurança, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, considera mortes violências intencionais aquelas causadas por homicídio, feminicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e morte decorrente de intervenção policial.
Do total de 2.489 crianças e adolescentes vítimas de mortes violentas intencionais no ano passado, 2.011 foram vítimas de homicídio doloso, com 80,7%, 75 de feminicídio, com 3%, 20 de latrocínio, com 0,8%, 22 de lesão corporal seguida de morte, com 0,8%, e 361 de morte em decorrência de intervenção policial, com 14,5%. Desde 1988, com a Constituição de 88 veio com esse objetivo, né, de trazer uma proteção especial para esses indivíduos que estão em formação, né? Porque antes eles não eram vistos até como sujeitos de direito, né? É engraçado a gente pontuar isso atualmente, né? E depois, logo depois da Constituição, em 1990, veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio trazer uma série de proteção, né, para as crianças e os adolescentes. Segundo o anuário, as armas de fogo foram o principal instrumento utilizado nos crimes contra crianças e adolescentes em 2022. Elas causaram a morte de 50,8% das crianças entre 0 e 11 anos e de 90,8% dos adolescentes jovens entre 12 e 17 anos. O anuário revela ainda que, dentre as vítimas de 0 a 11 anos em 2022, 45,9% eram do sexo feminino e 54,1% do sexo masculino. Essas mortes, segundo o Fórum, foram decorrentes, sobretudo, da violência doméstica e intrafamiliar. Já dentre as vítimas de 12 a 17 anos, 89,7% eram do sexo masculino e apenas 10,3% do sexo feminino. Os dados referentes a 2022 mostram ainda que 67,1% das vítimas de 0 a 11 anos eram negras e 85,1% na faixa etária de 12 a 17 anos. Muitas vezes os crimes ocorrem dentro da própria casa, né? E então a criança e adolescente, né, dependem do que a gente chama de rede de apoio, né? Então, da rede de apoio, identificar e apurar essas denúncias, né? Então, assim, é muito importante nesses casos o papel, principalmente da escola, né? Que é um local onde muitas vezes a criança e o adolescente sente essa segurança para poder expor o que acontece dentro da casa. Outro dado também assusta. Se as mortes violentas intencionais de crianças e adolescentes em 2022 tiveram queda de 2,6%, os crimes sexuais registraram forte alta. Os estupros saltaram de 45.076 em 2021 para 51.971 em 2022, uma alta de 15,3%. A exploração sexual também aumentou, passando de 764 casos registrados em 2021 para 889 em 2022, uma elevação de 16,4%. E os casos de pornografia infanto-juvenil cresceram de 1.523 casos em 2021 para 1.630 em 2022, um crescimento de 7%. Será que a sociedade está mais violenta ou é os casos que estão sendo noticiados, né? E no caso das crianças e dos adolescentes é muito importante o que eu vejo, né? Aí volta, né, para a questão da escola, muitas palestras na escola, né? E aí a criança e o adolescente veem que aquilo que acontece é uma violência, né? Porque muitas vezes ele não compreende aquele ato como uma violência e ele vê que é errado e busca essa denúncia. Na última terça-feira, o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Antônio Cossenza, esteve presente em Petrópolis para reuniões com o presidente da GE-Selma e com a CDL. A agenda seguiu até quarta-feira em Três Rios e Areal. Antes das agendas com a GE-Selma e a Câmara dos Dirigentes Lojistas, a CDL de Petrópolis, o presidente esteve presente na sede regional do CREA-RJ, na rua Monsenhor Barzelar, e conversou com profissionais do setor. De acordo com Luiz Antônio, o objetivo é fortalecer o interior do estado e manter as associações ativas. A gente vem fazendo ao longo desses 5 anos que eu estou à frente, estamos no segundo mandato, à frente do CREA, mostrando para os profissionais e empresas que o CREA-RI não é do município do Rio de Janeiro, ele é estadual. E com isso nós temos visitado muito, mas muito mesmo, todo o interior do estado.
E essa semana ficou por conta da região serrana. É uma visita de cortesia, onde nós vamos conversar lá com a direção da empresa e até com os profissionais e mostrar para eles, às vezes as pessoas têm uma certa resistência com relação ao CREA, achando que o CREA é um órgão que fiscaliza. Mas quando ele fiscaliza o exercício profissional, é para defender a sociedade. Na última segunda-feira, a visita foram os municípios de Nova Friburgo e Teresópolis. Além de Petrópolis, a agenda do presidente do CREA se estende até esta quarta-feira, em uma reunião com o prefeito de Areal e uma visita ao Senai e ao Conselho de Engenheiros e Arquitetos de Três Rios. De acordo com o CREA-RJ, durante as tragédias em Petrópolis, o órgão esteve à disposição para firmar convênios com a Prefeitura de Petrópolis e com a Secretaria de Estado de Defesa Civil, a fim de dar mais celeridade às vistorias e ao mapeamento de casas em locais de risco. No entanto, não recebeu retorno do Executivo Municipal e da Secretaria. Na última segunda-feira, o Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro informou que vai realizar um mapeamento geológico da cidade. O edital para a contratação da empresa está previsto para ocorrer no dia 23 de agosto, com um custo de R$ 7 milhões. A gente até apresentou para o chefe da Defesa Civil aqui uma vez. Agora, nós temos 14 municípios, mais ou menos, que nós já temos esse convênio. E é importante esse convênio. É extremamente importante porque nós ajudamos a Prefeitura. Por exemplo, quando a gente vem com a fiscalização do CREA, a gente vem com 5 fiscais, 5 carros, e roda e fica aqui na região. Eles dormem na região serrana. Faz um relatório e entrega para a gente. Com o convênio, a gente pega esse relatório e entrega para a Prefeitura. Atualmente, Petrópolis é a 6ª cidade dos 92 municípios do estado com o maior número de profissionais de engenharia. Apesar do número de profissionais, ainda há inúmeras casas em locais de risco. Na última semana, a Defesa Civil de Petrópolis deu início às demolições nas residências localizadas no Morro da Oficina e que precisam ser demolidas para as obras de contenção. Nós questionamos a Prefeitura de Petrópolis e a Secretaria de Estado de Defesa Civil, mas até o fechamento desta edição não obtivemos retorno. A obesidade infantil é um problema de saúde pública no mundo e no Brasil não é diferente. O país tem mais de 340 mil casos diagnosticados da doença e os casos podem estar principalmente ligados à má alimentação e ao sedentarismo. Dados do relatório público do Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional revelam que mais de 340 mil crianças com idades de 5 a 10 anos foram diagnosticadas com obesidade no Brasil. O relatório foi divulgado no ano passado pelo Ministério da Saúde e se refere a pacientes acompanhados na atenção primária à saúde. A obesidade pode ser causada por fatores genéticos, alterações hormonais, sono insuficiente, problemas psicológicos como ansiedade e depressão e tempo excessivo dedicado às telas, entre outros. A nutricionista Marcelo Tamioso aponta o sedentarismo e o desequilíbrio alimentar como causas principais e relembra que as férias podem auxiliar na implementação de hábitos mais saudáveis. A alimentação tem um peso muito grande aí na prevenção e tratamento da obesidade. Então, o alto consumo de energia associado com baixo gasto são os dois principais fatores relacionados à obesidade infantil. Os números assustam, principalmente se analisarmos os dados do quadro global. De acordo com o Atlas Mundial da Obesidade, se seguirmos neste ritmo, até o ano de 2035, os índices da obesidade infantil podem chegar a 400 milhões de crianças. A obesidade infantil é caracterizada por um excesso de gordura corporal e o diagnóstico pode ser realizado através do IMC, que é o Índice de Massa Corporal, uma equação que utiliza o peso e a estatura do paciente e o resultado obtido é classificado em baixo peso, sobrepeso, obesidade ou normalidade. Através desta avaliação antropomédica, é possível identificar a obesidade infantil. A longo prazo, pode desencadear doenças mais sérias, como hipertensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer. E a curto prazo, tem algumas consequências também. Uma criança que se cansa mais ao brincar, não consegue acompanhar o ritmo, às vezes, em algumas brincadeiras, por conta do excesso do peso.
pode desenvolver algum problema ortopédico por conta também do peso excessivo, problemas psicológicos, são crianças que podem sofrer bullying, né, por conta disso na escola. A nutricionista observa ainda que é importante investir em uma alimentação saudável e incentivar a prática regular de exercícios. A criança só come o que é oferecido a ela e é responsabilidade dos pais e cuidadores orientar corretamente esta alimentação. Os responsáveis também podem e devem aproveitar este período de férias para incentivar uma alimentação correta e a prática de exercícios físicos, além de cuidar para que os pequenos durmam melhor. No último domingo, Henrique Avancini foi campeão brasileiro de cross-country olímpico. Já no feminino, a nova campeã foi Karen Olímpio. As provas ocorreram em São José dos Campos. Avancini, que é petropolitano, conquistou a 23ª vitória dentro do campeonato. O melhor do ciclismo brasileiro desembarcou no Modai Bike Land em São José dos Campos para a disputa do Campeonato Brasileiro de Mountain Bike 2023. No último domingo aconteceram as provas da elite de sub-23 do Cross Country Olímpico, que coroaram os atletas Henrique Avancini e Karen Olímpio como grandes protagonistas. As atletas da categoria elite feminino passaram a primeira metade da corrida se estudando e tentando adotar a melhor estratégia. Nas 2 voltas finais, o ritmo se intensificou e a liderança se alternou entre Raíza, Karen e Isabela. Mas na última volta, Karen Olímpio atacou forte e não foi mais alcançada. O título da prova masculina agitou o grande público que marcou presença no Mobile Bike Land. Desde as primeiras voltas, os competidores imprimiram um ritmo alucinante e a partir da segunda passagem, o petropolitano Henrique Avancini já apareceu sozinho e seguiu assim até o final para comemorar seu 23º título brasileiro, sendo 14 deles na elite. Na Sub-23 brilharam as estrelas Juliana Morgan, também petropolitana, e Gustavo Xavier. Os 2 atletas foram destaques ao vencerem com propriedade e ainda retirarem 2 minutos de vantagem para a categoria elite. O Campeonato Brasileiro de Mountain Bike 2023 foi uma organização da Confederação Brasileira de Ciclismo e Federação Paulista de Ciclismo, com realização do Mobile Bike Land e GP Ravelli, e apoio da Prefeitura Municipal São José dos Campos. Dor nos ombros, joelhos e pulsos podem ser indícios de problemas crônicos nos tendões. A terapia para esses problemas é feita por um médico ortopedista. Os problemas crônicos nos tendões podem surgir em diferentes partes do corpo, como ombros, cotovelos, joelhos e pulsos. De acordo com o Ministério da Saúde, geralmente o problema crônico ocorre devido a uma inflamação e os tratamentos podem ser feitos por meio de terapia. Uma terapia médica minimamente invasiva que a gente usa em caso de patologias crônicas que não melhoraram com a reabilitação, mas que continuam com dor e com desgaste dos tecidos, seja em tendinites crônica ou úlceras da pele que ainda não cicatrizaram. Atualmente há 13 centros especializados no país, entre eles para as regiões do quadril, mão, ombro, pé e joelho. O tendão é um tecido muscular que fica preso ao osso e movimentos repetitivos podem gerar a inflamação, que, se não tratada corretamente, pode se tornar um problema crônico. O tratamento por ondas de choque é indicado para pessoas que sofrem com problemas crônicos nos tendões. Disponível em Petrópolis, ele também é recomendado para pacientes com dificuldades no processo de consolidação de fraturas. Ele vai estimular o tecido, seja pele, músculo, tendão, até o osso, dependendo da intensidade e da profundidade que a gente queira atingir. No mínimo, são 2 sessões e no máximo 5, mas podem variar de acordo com a patologia e a gravidade. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, ou o nosso Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp, DDD 24 99839 8384. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pati Delférios, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV
traz para você. Um bom fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.